Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Essa apresentação na Vibe Mundial ocorre toda terças-feiras, no horário entre 19 e 20 horas, em duas metades de meia hora. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde me formei médico e onde obtive o título de mestre através de uma pós-graduação. Sou mestre em ciência médica. Muito bem. Mas, para quem também não me conhece, nós temos duas clínicas em São Paulo, duas clínicas médicas, que cuidam do transtorno físico chamado dor. Quem nunca teve dor nenhuma? A vida é cheia de dores, não só físicas, mentais, psicológicas, entende? Então, mas nós tratamos das dores físicas, evidentemente, que são as dores de tratamento médico. Muito bem. Que dores são essas? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, dor nos antebraços, punhos e mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor terrível lombar que se irradia para uma ou duas pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos e nos pés. Como vocês veem, qualquer dor da geografia humana, nós tratamos em nossas clínicas. Agora, vejam bem, nem todas as dores que acontecem no corpo humano decorrem dos transtornos musculoesqueléticos e doença do nosso esqueleto, entende? Assim, por exemplo, um câncer de pâncreas pode dar dor lombar. Um câncer de próstata pode dar metástase para a coluna lombar, simulando uma hérnia de disco. Um câncer do ápice do pulmão, chamado Pancoast, pode dar uma dor no pescoço. Entende? Então, nós sempre repetimos aqui, porque é importante. Às vezes, os meus ouvintes digam, doutor, mas você já falou sobre isso? Sim. Para quem já ouviu, eu falei mesmo, estou falando de novo. Mas essas jornadas, meus caros, elas são conduzidas por perguntas, questões e dúvidas dos meus ouvintes, dos meus pacientes e dos seguidores das minhas jornadas. Então, quando chegam algumas perguntas do mesmo tema, eu venho aqui na Vibe Mundial e desenvolvo uma jornada sobre esse tema, que essas jornadas são bastante esclarecedoras. Entende? Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que a dor é um sintoma universal. A dor acontece no mundo inteiro, no planeta Terra. Quem nunca teve uma dor? Dor de cabeça, dor de dente, cólicas, entendeu? Quem nunca teve dores, Então, todo mundo conhece bem o que significa essa palavra, dor. Muito bem. Mas, vejam vocês, qual seria a pior dor do mundo? A pior dor do mundo, meus caros, é a dor da gente. Não tem pior dor que essa. É a dor da gente, é a pior dor do mundo. E também sempre digo assim, A minha clínica tem uma agenda para marcação das consultas e tratamentos. E a minha agenda tem sempre espaços, Por quê? Porque quem tem dor tem pressa, entende?
A minha secretária não pode atender uma ligação e negar consulta a um paciente que está com muita dor, entende? Então, sou obrigado a deixar espaço na minha agenda para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Vejam também, olha, não existe um relógio, ainda não foi inventado, e nenhum computador é capaz de dimensionar dor. Ou seja, dor mais forte, dor média, dor mais fraca, ou dor fraquinha, ou dor muito forte. Não, esse relógio ainda não existe. E nenhum computador é capaz disso. Ainda. Entende? Mas eu falo isso porque se existisse esse relógio, ele se chamaria dolorímetro, que seria o medidor de intensidade de dores. Entenderam? Então, o que eu quero dizer por conta disso é que os analgésicos, vejam bem, os analgésicos, eles jogam uma dor de nível 8 para o nível 4, ou para o nível 3, mas isso, em geral, é paliativo. Em geral, isso é paliativo. Entende? E a dor volta com a mesma ou até às vezes mais intensidade. Então nós sempre aqui, nós frisamos com muito ênfase, que a única maneira de eliminar uma dor é fazer o diagnóstico. Então, o que é o diagnóstico? É a cara da dor, é a causa da dor, entende? Entenderam? Vou dar um exemplo. Você tem uma dor nos rins. Aí o médico faz um raio-x, por exemplo, e aparece um cálculo, uma pedra no rim. Então, a causa da dor é a pedra no rim. Você está andando descalço na fazenda. Você espeta um espinho no pé. Vai doer. Qual é a causa da dor? O espinho que espetou o pé. Entenderam? Então, na nossa clínica, nas nossas clínicas de dores, entende? O nosso grande desafio é fazer o diagnóstico. Porque nós atendemos pacientes crônicos, né, que têm dores de muito tempo e que já frequentaram muitos serviços médicos e que até agora não tem diagnóstico. Então, às vezes, o paciente chega em minha clínica e conta: eu já me consultei com muitos médicos, já fiz muitos tratamentos para as minhas dores. Eu digo: mas qual o diagnóstico? Ah, doutor, eles não dizem. Ou às vezes um diz uma coisa, outro diz outra. Entende? Então, vejam vocês, não há incompetência médica aí, não. O que há é que o problema é muito difícil mesmo, entende? Eu atendi uma paciente essa semana passada com uma terrível dor no cóccix. Dor no cóccix, aquele finzinho da coluna, que quando a gente senta num plano mais duro, dá uma dorzinha no fim da coluna, no cóccix, no sulco interglúteo do bumbum, entenderam? E ela se queixando muito que já tinha consultado vários médicos, vários profissionais médicos, e que a dor não sumia, tomando analgésicos, essa coisa toda, às vezes usando uma almofada de espuma para ficar mais macio, para doer menos o cóccix, entendeu? Então eu contei para ela uma história do começo da minha vida médica, Então, quando eu atendi um paciente com dor no cóccix, naquele tempo que eu comecei a minha vida médica, ainda não tinha ressonância magnética. A tomografia computadorizada estava começando em alguns institutos de radiologia do Brasil, em poucos, né? Então, eu conseguindo esses exames de imagem, eu não via nenhuma diferença, a não ser que, de vez em quando, aparecia uma fratura do cóccix, né? Quando o cóccix fratura,
ele forma uma angulação, né? E ele faz saliência no reto do intestino, né? Então, às vezes, no toque retal, você pode ver, pode sentir, né, a fratura do cóccix. E às vezes pode até reduzi-la por toque, entendeu? Tirando isso, não se via outra imagem diferente. E a dor estava lá. Então, na minha ousadia de cirurgião, né, que quando nós nos formamos cirurgião, né, qual é o grande foco do cirurgião? Fazer cirurgia, né? Então, eu ousava indicar ao paciente uma cirurgia para retirada do cóccix. Porque o cóccix não faz falta, entende? Podia retirar. E não é uma cirurgia de grande risco, entende? O único risco de operar um cóccix é que você pode fazer uma perfuração do reto no intestino. Fora disso, não, entende? Então, eu tirava aquelas vértebrazinhas do cóccix, né? E ia visitar o paciente depois da cirurgia. E levava o cóccix num vidrinho com formol. Aí chegava no apartamento, no quarto do paciente, falava, tudo bem? Ele falava, tudo bem. Falava, olha o teu cóccix aqui, que eu tirei. Ele falou, é mesmo, doutor? Você tirou meu cóccix? Eu falei, tirei, está aqui, ó. Ele falou, mas o senhor não tirou a dor. A dor é a mesma. Nossa. Depois de uma cirurgia dessa, tirando o cóccix, não mudou nada, a dor é a mesma. Sim. Ele falava, a dor é a mesma. Você tirou o cóccix, mas não tirou minha dor. Bom, fiz um caso, fiz um outro caso, fiz um terceiro e um quarto caso. E a resposta era sempre a mesma. Você tirou meu cóccix? Tirei. Mas a dor você não tirou, a dor está aí. Então, meus amigos, as lições às vezes são amargas, mas as lições amargas ensinam muito, são muito esclarecedoras, entendeu? Então eu descobri por A mais B que 99% das dores no cóccix são uma manifestação de dor ciática. Então, a dor ciática tem 1000 caras, e uma das caras dela é doer o cóccix, entendeu? Então, nos próximos pacientes que vinham na minha clínica com dor no cóccix, o que eu fazia? Eu tratava o ciático na região lombar baixa, L3, L4, L4, L5, L5, S1. Eu tratava essa região, entende? E sumia a dor no cóccix, entenderam? Isso se chama dor referida, onde a dor se manifesta num território diferente de onde ela nasce. E a ciática é campeã de dor referida, entendeu? Às vezes o problema é uma dor ciática e dói o joelho, dói o quadril, dói o cóccix, dói a região inguinal. Às vezes no homem, uma ciatalgia, uma dor de ciático, dói o testículo. Entenderam? Entenderam? Às vezes dói o joelho e não tem nada a ver com o joelho. Eu cansei de atender pacientes com dor no joelho. Doutor, já fui em vários médicos especialistas de joelho. Fiz vários exames de joelho, alguns quiseram até operar meu joelho. E a dor do joelho não some. Eles falam que a imagem é normal. É dor referida. É uma dor ciática que nasce na lombar ou na lombosacra e se manifesta no joelho ou na coxa. Muito frequentemente na panturrilha. Hoje mesmo, atendi um paciente, doutor, me dói muito a panturrilha esquerda. Então, veja o que eu vou dizer. Vocês têm que entender o seguinte: desconfiem quando a dor é de um lado só, que é da coluna. Desconfiem. Não é certeza absoluta. Aliás, diga-se de passagem, né, a medicina não é uma ciência de certezas. É uma ciência de possibilidades. O médico raciocina com possibilidades, não com certezas. Por isso que ele evita pronunciar a palavra cura. A palavra cura
é uma palavra de grande significado e de grande responsabilidade. Por isso que nós, médicos, quando curamos, entre aspas, nós dizemos, conseguimos um resultado satisfatório. Ponto. Entenderam? Nós não pregamos aos quatro ventos, eu curei você. Não, isso o médico não fala. Nenhum médico fala isso. Quem fala isso é um curandeiro, não é médico. Entenderam? Ah, eu vou curar você, eu te curei. Não, ninguém cura ninguém. Entende? Não. A cura vem de cima. O médico é um instrumento guiado por uma força maior. Entende? Entende? E que, às vezes, eu sou guiado por uma força maior ainda chamada intuição. Por intuição, já fiz muito diagnóstico. Diagnósticos difíceis. Né? Difíceis diagnósticos. Entende? Nem tudo, meus caros. As imagens dão diagnóstico. As imagens, em poucas vezes, não em muitas, mas em poucas vezes as imagens mais atrapalham que ajudam. Mais atrapalham do que ajudam a fazer o diagnóstico. Entendeu? Eu atendi outro paciente também, com uma terrível dor lombar, irradiado por uma perna só. Entende? Um homem jovem, praticamente, beirando os 50 anos. Eu atendi esse senhor e trouxe na sua bagagem para falar comigo e para consultar comigo vários exames da coluna lombar. Passou em vários serviços médicos. Vários exames da coluna lombar. Inclusive, ressonância nuclear eletromagnética da região lombar. E lá constava hérnia de disco, constava artrose, esporões, os tais bicos de papagaio que todo mundo fala. Entende? Constava tudo isso, que poderia explicar os sintomas dor, entende? Na região lombar e na perna direita ou esquerda, que eu não me lembro o lado. Entenderam? Mas, vejam vocês, comecei a tratar da hérnia de disco, da artrose da lombar, e depois de 3, 4 apresentações nas sessões que eu faço para tratar esse tipo de diagnóstico, ele repetiu algumas vezes, não melhorou nada. Bom, eu fico muito espantado, muito admirado com uma resposta dessas, porque, modéstia à parte, em termos de dor ciática, eu posso dizer aos 4 ventos do mundo, de dor ciática eu entendo. E eu não costumo apanhar de dor. Já apanhei muito, como apanhei da dor no cóccix. E como apanhei nesse caso, que eu vou concluir a narração. Entendeu? E ele não melhorava. Não melhorava, eu falei, você vai fazer uma ressonância magnética. Doutor, mas eu trouxe para você uma ressonância que eu fiz há 3 meses atrás. Eu falei, não importa. Você vai fazer uma nova ressonância, trazer a antiga e fazer uma nova. Ele fez uma ressonância nova que apareceu, uma metástase de câncer de próstata dentro do canal da coluna. Então, o que é a metástase? A metástase é o desenvolvimento do tumor longe de onde ele se formou. Então, o tumor se formou na próstata e fez compressão na coluna lombar. E na primeira ressonância não aparecia, mas apareceu na segunda. Entenderam? Evidentemente que aí eu encaminhei-o para o Hospital AC Camargo, que é um hospital que cuida de oncologia, de tumores. Entenderam? Então, é isso que eu sempre digo. Para tudo, meus caros, é preciso ter critério médico. Vocês entenderam? Critério médico. O médico é formado e informado para fazer diagnóstico. Entende? Não pergunte a um leigo o que você tem, nem que remédio tem que tomar. Não, você tem que procurar um médico. Entendeu? É o médico que vai dar a você o diagnóstico. Ou ele não vai dar esse diagnóstico e vai te encaminhar para alguém que possa te dar o teu diagnóstico. E o que é o diagnóstico? É a causa da doença. Não remove a causa, não remove os sintomas.
Entenderam? E o sintoma mais comum de tudo é dor. E é disso que nós tratamos. Entenderam? Entenderam? Então, também atendi um advogado, já contei esse caso aqui outras vezes, que tinha uma terrível dor no pescoço. Entende? E era um câncer de pulmão, chamado Pancoast, que dava dor no pescoço. Entenderam? Então, vejam vocês. O médico é como um detetive. Ele busca pistas para descobrir quem é o vilão da história. Entenderam? O vilão é o causador da dor. O vilão é o causador da dor. Entende? Descoberto o vilão, ou seja, a causa da dor, tem que remover a causa. Senão a dor não vai embora. Entenderam? Vejam também a minha vivência, né? Eu atendi 2 pacientes com câncer de pulmão, com metástase na coluna. A coluna dorsal, também chamada coluna torácica. Entenderam? Dores absurdas por causa do tumor que estava se expandindo dentro do canal vertebral. Entende? Comprimindo raízes nervosas. Entende? São nevralgias por compressão. Entende? Pois bem, eu operei esses pacientes, vejam vocês, não para curá-los do tumor. Não. Operei esses pacientes removendo as metástases dentro do canal vertebral e resolvi a dor. Eles tiveram uma sobrevida de 1 ano e meio, os dois, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, sem dor. Morreram do tumor, evidente. Mas foi uma cirurgia para aliviar a dor. Entenderam? Então a causa era aquela. E não adiantava, tomavam morfina e a dor não ia embora. Não ia embora. Entenderam? Porque a dor, a rigor, meus caros, a dor, ela é uma defesa. A tosse é uma defesa. O soluço é uma defesa. Entenderam? Entenderam? As lágrimas são uma defesa. A salivação é uma defesa. Vocês entenderam? Entenderam? O nosso corpo é cheio de defensores. Então não adianta estar com tosse. Toma xarope para tosse. Espera aí, precisa ver. Vômito é defesa. É defesa, entenderam? Por que está vomitando? Entenderam? Então, o critério médico é a coisa mais importante no diagnóstico. Não tem essa história de, tome esse remédio, se não funcionar, procure o médico. Não, está errado, nada disso. Você tem que procurar o médico e pedir autorização para tomar tal remédio. Óbvio, é a lógica, entender? Cuidado, ainda ontem falei para um paciente meu, veja, jamais, em tempo algum, um computador vai substituir o critério médico. Entendeu? O computador é um grande aliado do médico no diagnóstico de doenças. Mas jamais você vai poder se consultar só com o computador. A não ser que você tenha uma dorzinha porque chutou a pedra, entende? Ou chutou o pé da cama, entendeu? Pode ser que o computador te dê alguns analgésicos, alguma coisa. Fora disso, meus caros, entende? Não, a presença médica é fundamental. É o rapport, né? É aquela relação médico-paciente, entenderam? Que quando ela é perfeita, metade do problema já desaparece. Entenderam? Metade do problema. Eu estou olhando aqui meu cronômetro para ver se o tempo da primeira metade está se esgotando. Está quase se esgotando. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico que trato de dores, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. É disso que nós tratamos, entende? E vejam vocês, lá não vem nada simples, né?
são pacientes crônicos, a maioria muito maduros em idade, entendeu? E já passaram por vários serviços médicos, sem sucesso nas terapias, entende? Não é por incompetência médica, é porque o caso é difícil. Eu trato só de dores e de vez em quando eu apanho de uma dor, entendeu? Eu trato só de dores. E é incrível, falo a vocês uma coisa incrível. Do modo como o paciente entra na minha sala, eu já sei metade do diagnóstico, de tanto que eu fiz diagnóstico. Às vezes sou obrigado a pedir uma ressonância, uma tomografia, mas eu já sei até o que vai vir de resultado. Mas eu peço, é importante para confirmar, entende? Porque na maior parte das vezes, o diagnóstico de imagem confirma o diagnóstico, entende? Mas vejam vocês, tem um provérbio na ortopedia que diz muito bem: doutor, trate o paciente, não o raio-x. Entende? Então, a verdade é aquilo que o paciente me conta. O exame ajuda se bate com a verdade do doente. Se não bate com aquilo que o doente fala, eu desprezo o exame e assumo a verdade que o doente me conta. Entendeu? Mas nós temos duas clínicas de dores, como eu ia dizendo. Uma em São Paulo, as duas em São Paulo. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, 1470. É pertinho do Hospital Albert Einstein. E, não sei se por bem ou por mal, é muito pertinho do estádio do Morumbi. Hoje vim correndo para cá, porque no estádio do Morumbi tinha um evento de um cantor famoso, e às vezes eu não posso nem sair de casa, e nem entrar no consultório, e nem sair do consultório, entendeu? Por causa dos eventos e dos jogos, quando tem jogo de futebol no Morumbi. Mas, enfim, hoje deu para sair e vim mais cedo. Então, basicamente, é isso. Os telefones das minhas clínicas é o 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas, 11 97082 8015. Emergências, como disse, quem tem dor tem pressa. Emergências. Telefone 11 9 3014 8888. É isso. Terminamos a primeira metade da jornada de hoje. Daqui a pouco eu volto, em alguns minutos. Até mais.